sofre de insônia, Alex? Ai, Kátia, às vezes, dependendo da receita do programa, eu sofro sim. Porque minha filha, eu fico sonhando, imaginando aquela comida, isso não sai da minha cabeça. Mas eu e muitos brasileiros sofrem, não é verdade, né? Falando sério agora. E tem gente que sofre muito, de muitos anos. Isso que é um problema. E quando a gente não dorme bem, não é só que a gente não tem um bom dia no outro dia. O corpo da gente precisa do sono para a gente ter ali os hormônios sendo produzidos, para a gente ter um equilíbrio corporal, né, Alex? Totalmente, Kátia. Isso mistura toda a questão hormonal, às vezes tem a ver com peso, tem a ver com estresse, mau humor. É muito sério e insônia é um problema gravíssimo. Agora, sabendo disso, a gente resolveu te auxiliar para você entender o quão importante é a gente também ficar atento àquilo que estimula a gente da forma errada antes de dormir. A gente está com o Dr. Jorge Pinheiro, que é especialista mesmo em sono, mais do que isso, ele sabe como ninguém por que a insônia tem crescido tanto entre as pessoas, principalmente na pandemia, né? Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que a gente percebe que nessa época de pandemia, de isolamento social, as pessoas têm trocado mais ou menos como bebê a noite pelo dia? Exatamente, Kátia. Muitas pessoas elas estão invertendo o dia com a noite. Por quê? Porque mudaram todas as suas atividades. Então, elas perderam algumas informações importantes para o cérebro do que é dia e do que é noite. Então, após alguns meses, como 3 meses de isolamento social, começaram as mudanças de trocar o dia e a noite. Agora, tem gente que sofre de insônia não só desde o início da pandemia de 3 meses. Já sofria de insônia e agora, até pela preocupação da gente não saber o que vai acontecer daqui a pouco, essa história de ficar atento no álcool gel e põe a máscara, e põe a mão no rosto e coça o nariz toda hora. E a gente tem que saber, eu vou coçar o nariz, mas eu passei álcool gel. Então, isso traz um estresse muito grande. Esse estresse, para quem já sofre de insônia, pode prejudicar ainda mais esse dormir bem? Pode sim. Pode? Nós temos alguns fenômenos que nós chamamos de fatores precipitantes. Então, preocupação, por exemplo, notícias ruins, perdi um emprego, pessoas adoecendo, isso tudo pode precipitar uma crise de insônia. Mas a gente consegue perceber que a gente já não vai dormir bem desde, vamos dizer, 3 horas antes do que a gente está acostumado a dormir? Quando você sente que você está muito agitado, isso já pode ser um sinal de que você tem que fazer algo para reverter isso no seu corpo e você conseguir relaxar e dormir? Algumas pessoas são superestimuladas, que nós chamamos de hiperalerta. Então, essas pessoas elas já ficam muito agitadas até antes mesmo do horário de dormir. E é importante a gente lembrar que, para dormir bem, a gente tem que trabalhar uma série de questões desde o momento que nós acordamos de manhã. Que questões seriam essas? Por exemplo, tem que evitar o excesso de bebidas estimulantes, como o excesso de café, tomar sol de manhã, evitar o uso de celular próximo ao horário de dormir, o excesso de luminosidade à noite. Tudo isso pode estimular muito o cérebro e dificultar o início do sono. Tem muitas perguntas surgindo, né, Rafa? Muitas perguntas surgindo, uma muito curiosa aqui do Renato Balducci, aqui através do nosso YouTube. Por que a dieta low carb causa insônia? Tem alguma relação na alimentação com essa, talvez um cansaço maior? Tem isso, Bom, doutor? Na verdade, a dieta, quando tem uma restrição excessiva de carboidrato, ela pode mudar o nosso metabolismo e mexer de alguma forma com o sono. Agora, uso de alguns medicamentos também, né? Mesmo que prescrito pelos médicos, a gente pode perceber que altera totalmente o sono e também parece que você sonha demais e como se você estivesse meio acordado, meio dormindo, né? Exatamente. Alguns remédios, como relaxantes musculares, alguns remédios que tratam alergias, por exemplo, principalmente os mais antigos, eles podem causar sonolência e aí até dá uma sensação de que você está dormindo, mas não é um sono de qualidade. Pode até promover pesadelo também. Você não chega àquele sono profundo, né? Que é aquele que descansa e faz o corpo da gente produzir os hormônios e tudo mais, né? Exato. Nós temos várias fases do sono. E para a gente dormir bem, nós precisamos passar por todas elas, né? Verdade. Alex, tem perguntas para fazer? Kátia, eu tenho, na verdade, uma curiosidade. Hoje a gente estava estudando sobre essa pauta, até pedi para o doutor me ajudar. Eu li que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. É muita gente. 73 milhões? 73 milhões. E de que 30 a 40% de todos os indivíduos, em algum momento da vida, vão ter uma fase de insônia. Por que isso, doutor? Boa pergunta.
O sono, ele é que nem o nosso apetite, né? Quando nós passamos por problemas, a primeira coisa que some é o apetite, o sono também. Então, as questões comportamentais, elas podem influenciar o nosso sono. Então, quando nós passamos por problemas, preocupações, nós costumamos levar essas dificuldades para a cama e isso atrapalha o início do sono e, às vezes, também a pessoa até começa a dormir, mas não consegue manter esse sono. Então, ela dorme, é como se desse uma cochiladinha e logo acorda, né? Exatamente. A gente tem aqui uma tabela, deixa eu pedir para os meninos colocarem no telão, ó. Gente, como o Alex disse, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. É muita gente. Será que por isso que a gente vê tanta gente nervosa também por aí? Porque não dorme bem, deve ficar com os nervos à flor da pele, né? De 30% a 40% dos indivíduos sofrerão insônia em alguma fase da vida, os que não têm insônia ainda. O uso de celulares, café, nicotina e álcool podem contribuir para a insônia, foi o que o Dr. Jorge acabou de dizer. Agora, tem gente também que pode ser, por exemplo, eu posso tomar café o quanto que eu quiser, que eu durmo, por sinal, eu durmo melhor quando eu tomo um cafezinho com uma bolachinha de dormir. Parece que deixa a barriguinha quentinha, aí eu solto o celular e eu capoto em 5 segundos. Já tem gente que tem um sofrimento tremendo para começar a dormir, tem que desligar, ficar tudo no escuro, respirar. A gente tem esse fator hereditário também que pode afetar ou não? Bom, algumas pessoas são mais sensíveis que outras com relação ao café. Mas existe sim um fator hereditário com relação à insônia. Quando nós temos casos na família, a gente tem uma chance um pouco maior de ter. E é importante que algumas pessoas que são muito estimuladas ao café, por exemplo, elas têm que reduzir a dose cerca de 6 a 8 horas antes do horário do sono. Tudo isso? Sim, então, antes, porque o café ele demora bastante tempo para ser metabolizado. Agora, não só o café, né? O chá mate, por exemplo, o refrigerante à base de cola, tudo tem cafeína. Porque às vezes as pessoas se entopem de refrigerante à base de cola também e acabam esquecendo que tem cafeína nele. Então, vai estimular o corpo da mesma forma que o cafezinho. Tira o café e fica com o resto, né? Exatamente, e muitas pessoas gostam de tomar um chá próximo ao horário de dormir. Mas não é todo chá que vai fazer relaxar. Por exemplo, o chá preto tem muita cafeína e vai fazer ficar mais estimulado. Olha, obrigada mais uma vez, viu, doutor Jorge, pela ajuda. Espero que você de casa aproveite as dicas todas do doutor Jorge. E vou passar também o Instagram. Você querendo saber mais dicas de como você ter mais saúde acima de tudo, porque dormir bem é a gente ter saúde. É só acessar o Instagram e colocar doutor Jorge Pinheiro, que você tem dicas muito valiosas lá também. Um beijo, viu? Espero mais vezes.